puxa vida, a minha vida é tão monótona, né? Eu não sei nem o que é isso. Como será o mundo? Como será viver no mundo? Será que se eu fosse para o mundo, tivesse uma experiência no pecado e depois me convertesse, eu não seria um crente melhor? Eu vou lhe dar a resposta agora: não. Não. Você não sabe a graça e o privilégio que Deus tem lhe dado de você crescer e permanecer no Evangelho. Porque o pecado deixa marcas. Eu tenho gravado na minha cabeça até o dia de hoje as imagens do meu primeiro filme pornográfico, quando eu tinha 16 anos. Aqui. Já me esqueci de muita coisa, não sei nem direito, às vezes nem me lembro do aniversário dos meus filhos. Mas o pecado, ele grava com ferro em brasa o coração, a alma da pessoa, a sua memória, cria cicatrizes. É assim que eu vivi, é assim que muitos de vocês viveram, e é assim que talvez alguns de vocês vivam. Quando a gente está no mundo, a gente não tem consciência. Eu não tinha a menor vergonha de fazer as coisas que eu fazia. Na verdade, eu até me vangloriava, sentava com os meus amigos na mesa do bar para contar as aventuras de todo tipo, para falar mal dos outros. E fazíamos isso de boca cheia, achava que era natural, a boca cheia de palavrões, piadas indecentes, atos piores ainda. E achava aquilo maravilhoso, passar a noite com os amigos, ou sair para uma noitada, ou para algum tipo de aventura sexual, e achava isso a coisa mais natural do mundo, e a consciência não apertava nada, achava que não tinha satisfação que dar a ninguém. Eu era a ovelha negra da família, toda a minha família estava na igreja, meus irmãos estavam na igreja, minhas irmãs estavam na igreja, e eu era desviado da família. E aí os pastores da igreja viviam atrás de Augustos. Quem conseguisse converter Augustos tinha um grande troféu, grande galardão nos céus. E os pastores me abordavam, e sempre a conversa deles era essa, e que é a abordagem que às vezes nós fazemos para os incrédulos, e que não é a abordagem mais certa. Eles chegavam para mim e diziam assim: Augustos, eu sei que você não é feliz. Eu dava risada. Mas como assim eu não sou feliz? Eu sou felicíssimo, eu gosto da vida que eu estou levando, eu gosto da baderna que eu faço, gosto dos meus amigos, gosto da cachaça, gosto da farra, gosto da maneira como eu vivo e faço as coisas, sem dever nada a ninguém. Era esse o meu sentimento. Mas hoje, eu olho para trás, o que eu sinto é outra coisa. O que eu sinto é o que Paulo diz aqui: naquele tempo, que resultado colhestes? Se você me perguntasse, quando eu estava naquela época, eu diria muitos. Coisa boa, alegria, satisfação. Mas agora, a resposta é essa: somente as coisas de que agora vos envergonhais. Hoje eu tenho conhecimento de mim mesmo. Hoje eu sei que eu sou um pecador e eu sei por que eu fiz aquelas coisas. Hoje eu tenho consciência da seriedade do pecado e do preço que ele cobra. Hoje eu conheço a Deus e conheço a sua santidade e a sua justiça. Hoje eu conheço a Jesus Cristo e o que ele fez na cruz por mim, como ele ali sangrou e morreu pelos meus pecados. Hoje eu tenho consciência da realidade das penas eternas, do castigo eterno, do inferno que é por impenitente. Hoje eu tenho consciência da vida eterna, do novo céu e da nova terra que Deus preparou para todo pecador que se arrepende. Por isso, eu só posso olhar para o meu passado agora com vergonha. Essa é a razão, talvez, porque a gente não dá muito espaço nas nossas igrejas reformadas para o tal do testemunho. Acontece que, às vezes, um cara que era traficante de drogas, era criminoso, né? Ele se converte, tem uma conversão dramática, e o pessoal logo chama ele à frente para dar um testemunho. E a maneira como ele fala do passado dele, né? Ele parece ter orgulho de ter vivido daquela maneira. Parece ter orgulho, né? Alegrado, ele conta os feitos antigos como se fosse alguma coisa das quais ele intimamente se vangloria disso. Quando, na verdade, a gente devia lembrar do nosso passado somente com esse sentimento: vergonha. Era o que eu era o que eu fiz. Eu fui uma vergonha.
diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas e diante de mim mesmo. É assim que eu tenho que olhar para trás. E porque eu olho para trás assim, é que eu agora posso me oferecer a Deus, porque eu não quero voltar a ser o que eu era. Eu não quero mais fazer aquelas coisas que eu fiz, coisas que o fruto, diz Paulo aqui no final do verso 21, o fim delas é morte. Hoje eu sei disso. Quando eu digo que esse é o sentimento que nós temos de ter com relação ao nosso passado, eu não estou aqui sugerindo que o crente verdadeiro ele deve viver com remorso ou carregando um sentimento de culpa por coisas que ele fez no passado. De vez em quando eu encontro pessoas assim que tiveram uma vida pregressa na imoralidade ou no crime ou em algum tipo de relacionamento em que a pessoa cometeu muitos erros. Ela conheceu a verdade, conheceu a Cristo, pediu perdão, se converteu, foi perdoada, mas ainda fica carregando aquele remorso, aquela carga. Não é isso que está sendo dito aqui. Na verdade, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E nós podemos ter a alegria da nossa salvação, independente de quão horrível e vergonhoso o nosso passado foi. Eu não estou dizendo que a gente deve viver carregando a culpa. Se você vive carregando culpa e remorso pelo seu passado, não há nada de evangélico nisso. Na verdade, está faltando evangelho, porque nós temos que aceitar o perdão de Deus, que Ele nos dá completamente. Mas eu estou dizendo que nós devemos olhar para trás, e quando olharmos da nossa perspectiva atual, o que nós devemos sentir é somente isso: vergonha. Pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo mal que eu causei, pelo mau testemunho que eu dei, como eu ofendi a Deus. Por isso, eu não quero mais voltar a ser o que eu era. Eu não quero mais fazer estas coisas, porque eu sei que o fim delas é a morte. Por isso, oferecei-vos a Deus, pensando na vida antiga e no resultado dela. Terceiro ponto da passagem está no verso 22. E pode ser resumido assim: oferecei-vos a Deus, ou ofereçam-se a Deus, porque vocês agora podem fazer isso. Ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Antes vocês não podiam. Antes de conhecer a Cristo, de serem convertidos pelo Evangelho, vocês não podiam. Mas agora vocês podem, por isso, oferecei-vos a Deus. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que nós temos aqui é uma declaração do apóstolo Paulo daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O agora, do verso 22, geralmente se refere à nova vida, à interferência de Deus na vida antiga, trazendo ressurreição, transformação. É o que a gente chama em teologia do agora escatológico, é o irrompimento da nova vida e da realidade do reino de Deus na nossa experiência e na nossa existência. Agora, o porém, agora, porém, estabelece o contraste com o que era antes. Antes, como vimos, nós éramos escravos do pecado, fazendo coisas vergonhosas que levavam à morte. Agora, porém, duas coisas: libertos do pecado, mediante a ação de Deus através de Cristo Jesus, e transformados em servos de Deus, e essa transformação é Deus que opera em nós pela sua graça. Vocês têm o fruto de vocês para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo está dizendo àqueles cristãos o que Deus fez por eles como base para que eles se ofereçam a Deus. É mais ou menos isso. Agora, porém, em contraste ao que vocês eram, vocês estão libertos do pecado, vocês foram feitos servos de Deus, e o fruto disso é a santificação e a vida eterna. Portanto, ofereçam-se a Deus. Isso é muito comum no Novo Testamento. Tipo assim, Paulo diz: vocês foram crucificados com Cristo. Foi o que Deus fez e que está no passado. Agora,
crucifiquem a sua natureza presente. Vocês morreram com Cristo. Está no passado, é um ato realizado por Deus. Mas agora façam morrer a sua natureza pecaminosa. E aqui é o que a gente chama em teologia, os imperativos de Deus, as ordens de Deus na Bíblia, elas sempre estão embasadas em declarações do que Deus fez. Vou dar um exemplo que talvez seja o mais claro. Vamos lá para o Antigo Testamento, porque isso é verdade na Bíblia toda. Como é que começam os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Portanto, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos são precedidos por uma declaração de que Deus havia liberto aquele povo. Era como se Deus dissesse assim: eu libertei vocês. Agora, com base nisso, aqui está como vocês devem viver. O imperativo, não faça isso, não faça isso, baseado no indicativo, eu tirei vocês da terra do Egito. É a mesma coisa no Novo Testamento. Deus nos diz: eu libertei você do pecado, perdoei os seus pecados, fiz de você meu filho, agora viva como meu filho, viva de maneira digna do que você é agora. Tem muitas religiões no mundo. Tem uma enciclopédia de religiões que é dessa grossura. Eu conheço ela em inglês, é coluna dupla, letra pequena. A quantidade de religiões que tem no mundo. Mas se você fizer uma pesquisa, não precisa ser muito extensa, sobre de que maneira as religiões dizem a forma como o homem pode se reconciliar com Deus e alcançar a Deus, você vai ver que no final, essas milhares de religiões, elas se reduzem a 2 tipos apenas. A grande maioria delas, a quase totalidade das religiões, vão dizer que para você chegar a Deus, para você se reconciliar com Deus, o movimento é de baixo para cima, você tem que fazer alguma coisa. E quando você chegar no fim, Deus vai fazer uma avaliação, vai pesar na balança as suas obras, os seus pecados, seus acertos e seus erros, e Ele vai lhe dar a vida eterna ou a condenação. Se você tiver sorte, a vida eterna. Então, em todas as grandes religiões, é assim. A única exceção é o cristianismo histórico e bíblico que eu estou pregando a vocês, e que está dentro da nossa tradição histórica, que vem desde a época dos apóstolos, da época de Jesus Cristo. Nessa religião, eu vou chamar de religião, não no sentido pejorativo e negativo que tem hoje, o movimento não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus é que vem ao encontro da pessoa. Deus vem ao encontro da pessoa, Deus salva essa pessoa primeiro e em seguida diz: faça isso. Nas outras religiões é assim: se você fizer isso, você vai se tornar filho de Deus. No cristianismo é assim: você foi feito filho de Deus, agora faça isso. É o que nós encontramos aqui no verso 22. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por isso, se ofereçam a Deus, porque vocês podem, vocês já foram libertos, o empecilho foi tirado, a dificuldade foi removida, as amarras foram cortadas. Vocês agora podem se oferecer a Deus. Antes não podiam porque eram escravos do pecado, mas agora vocês podem se oferecer a Deus pelo que Ele fez por vocês. Agora o último ponto. Está aí no verso 23. Estamos vendo os 4 aspectos da ordem oferecei-vos. Aqui esse último é assim. Paulo está dizendo: ofereçam-se a Deus pensando no resultado final. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nesse verso, nota que ele começa com o porquê,
que introduz uma cláusula subordinada, explicativa. Paulo está dando a explicação de alguma coisa que ele disse antes. O que é que ele disse no verso 22? Ele disse no verso 22 que agora nós temos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E agora ele explica por quê. Por quê? Porque o salário, embora o salário do pecado seja a morte, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa explicação, Paulo faz um contraste entre, vou usar o termo recompensa por falta de alguma coisa melhor. Ele faz um contraste entre a recompensa que tanto o pecado quanto Deus darão àqueles que os servem. Aqui a figura é de dois patrões, dois senhores que têm escravos sob o seu comando. O primeiro senhor e patrão é o pecado. E Paulo diz aqui que o salário que ele paga aos seus servos é a morte. Cada palavra aqui dessa frase tem um significado, mas eu vou me concentrar aqui apenas em algumas. Primeiro, na palavra salário. O salário do pecado é a morte. O pecado paga uma remuneração como recompensa do esforço e trabalho dos seus escravos. Ou seja, significa que a punição pelo pecado, que é a morte, é justa. Você fez por merecer. Então eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, o seu castigo é merecido, pode ficar tranquilo, ele já está reservado. Você fez por merecer. O salário, ou seja, a recompensa, o pagamento, os vencimentos que o patrão, pecado, dá àqueles que o servem é a morte. Então você fez por merecer. Da mesma forma que você trabalha os 30 dias e no fim do mês você está esperando receber seu contra-cheque ou depósito na sua conta, porque você afinal trabalhou, você merece e vai chegar lá, pode ficar tranquilo que é do mesmo jeito. Você serviu o pecado, é servo do pecado, seu contra-cheque vai chegar. Certinho, não falhará. O pecado paga a remuneração, mas em dia. Não falha não tem nenhum servo do pecado a quem ele deixou de pagar. Todos eles receberam a morte como recompensa. O salário do pecado é a morte. E morte aqui, ela é a morte espiritual nesse mundo. Pecadores estão mortos espiritualmente diante de Deus. Eles podem até ser religiosos, acreditar em alguma divindade, prestar culto a algum Deus ou fazer orações a um Deus que ele inventou, alguma coisa, mas ele não conhece o Deus vivo, por isso ele está morto. Ele está morto para Deus. Depois da morte espiritual vem a morte física. E depois da morte física vem aquilo que a Bíblia chama da segunda morte, que é uma referência ao inferno, ao sofrimento eterno, sem pausa. É isso que o pecado vai dar como salário aos seus servos. Mas, metade do verso 23, eu amo esses mas do apóstolo Paulo, sinalizam as intervenções de Deus. Mas, em contraste ao salário que o pecado paga, que é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo intencionalmente não disse, mas o salário de Deus é a vida eterna. Ele disse, o salário do pecado é a morte. Ele poderia ter dito, mas o salário de Deus é a vida eterna. Ou seja, o salário que Deus paga aos seus servos é a vida eterna. Vocês sabem por que ele não usou a palavra salário? Porque salário, como eu disse, é alguma coisa que você mereceu. É alguma coisa que você tem direito, a que você faz jus. A vida eterna, você não merece a vida eterna. Você não faz jus à vida eterna. Você não tem direito à vida eterna. Porque você é um pecador. Você é um pecador, como eu sou. Nós não temos direito a nada a não ser o salário do pecado, que é a morte. Por isso, a vida eterna é um dom, é um presente, é algo gratuito que Deus dá sem merecimento. Ele dá a pessoas que não fizeram jus a isso,
pessoas que são indignas da vida eterna. Deus, na sua misericórdia, concede livremente a pecadores como vocês e eu a vida eterna como um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, não somente viver depois da morte eternamente na presença de Deus, como desfrutar do novo céu e da nova terra que Deus está preparando, um mundo vindouro que se aproxima, felicidade eterna, livres para sempre do pecado, da morte, de todas as suas consequências. Isso é um dom gratuito de Deus, que é recebido pela fé e não por obras, não por mérito, mediante Jesus Cristo, acrescenta Paulo no final do versículo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensando nisso, no que cada um deles vai pagar, ofereçam-se a Deus, porque Ele concede gratuitamente aos seus a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Eu quero fazer algumas aplicações para terminar. A primeira delas, queridos, reflitamos sobre como era a nossa vida antes de conhecer o Evangelho. Lembre dos resultados da sua vida pregressa. Lembre de uma perspectiva bíblica. Não lembre pensando no prazer, na alegria, no gozo que você tinha naquela época, que você tinha como pecador que não conhecia a verdade. Mas reflita do ponto de vista de Deus, a vergonha diante de Deus e diante dos outros, e diante de si mesmo que tudo aquilo representou. Sinta vergonha disso, e por isso agradeça a Deus que Ele libertou você do pecado e o transformou em servo do Altíssimo. E resolva que você nunca mais vai andar como você andou antes. Se você foi liberto do pecado e feito servo de Deus, e você anda naquelas coisas que agora você sabe, é uma vergonha, tem alguma coisa errada. Porque o que você devia sentir era vergonha, e não prazer em andar nos caminhos antigos. Se você nasceu num lar cristão e nunca se afastou do Evangelho e da igreja, medite na misericórdia de Deus em preservar você. De vez em quando eu encontro um adolescente, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi para a escola dominical, foi batizado na infância, foi criado pelos pais, tem um excelente testemunho dos pais em casa, sempre a vida dele foi igreja, escola, amiguinhos da igreja e tudo mais, e às vezes ele fica olhando para aqueles outros jovens que foram para o mundo e se converteram depois, tiveram a experiência no mundo e depois se converteram, e dizem assim, quem sabe, puxa vida, a minha vida é tão monótona, eu não sei nem o que é isso, como será o mundo? Como será viver no mundo? Será que se eu fosse para o mundo, tivesse uma experiência no pecado e depois me convertesse, eu não seria um crente melhor? Eu vou lhe dar a resposta agora, não. Não. Você não sabe a graça e o privilégio que Deus tem lhe dado de você crescer e permanecer no Evangelho. Porque o pecado deixa marcas. Eu tenho gravado na minha cabeça até o dia de hoje as imagens do meu primeiro filme pornográfico, quando eu tinha 16 anos. Está aqui. Já me esqueci de muita coisa, não sei nem direito, às vezes nem me lembro do aniversário dos meus filhos. Mas o pecado, ele grava com ferro em brasa o coração, a alma da pessoa, a sua memória, cria cicatrizes. Deus nos perdoa, Deus nos liberta, mas as cicatrizes estão ali, e a luta de santificação de alguém que viveu no mundo é muito mais difícil do que daquele jovem que cresceu na igreja, e pela graça de Deus nunca se desviou. Então essa ideia, vamos experimentar um mundo que talvez se eu tenho uma conversão dramática assim, vai ser melhor, é coisa do diabo. Eu sei exatamente o dia da minha conversão, eu sei o dia e a hora em que Deus mudou meu coração, está aqui diante de mim, no quarto da minha mãe, uma noite de setembro de 1977, quando eu clamei a Deus, e Ele me ouviu, caiu um fardo de 200 quilos das minhas costas, os meus olhos se abriram,
me vi na presença de Deus. Você diz, que coisa maravilhosa, pastor, eu queria ter uma conversão dessa. Não, você não quer. Eu prefiro a Minca. A Minca nasceu num lar cristão, ela não lembra quando ela se converteu, mas é muito mais crente do que eu. Eu acho que ela já nasceu crente. Ela não sabe o dia da conversão dela. Nem o pai dela, reverendo Francisco Leonardo. Então não caia nessa. Estou vendo jovens aqui, adolescentes da nossa igreja, crianças, não pensem nisso, que indo lá, pulando a cerca, você vai voltar com mais experiência, você vai trazer cicatriz, desgraça, horror e vergonha para a sua vida. É isso que vai acontecer. Dê graças a Deus que você pode continuar firme no Evangelho, como Timóteo. Como Timóteo. Terceira coisa, use os meios que Deus lhe oferece, para que você não viva mais como escravo do pecado. Tire tempo para diariamente estudar a palavra de Deus. Esse é o principal meio que Ele deixou, junto com a palavra, com a oração. Medite na palavra dEle. Gaste tempo para refletir sobre ela. Ore sem cessar. Tire tempo para orar. Participe das reuniões da igreja, dos cultos, dos grupos de estudo bíblico. Use os meios que Deus deixou para que você se ofereça a Ele diariamente. E ofereça tudo o que você é e tudo que você tem para servir a Deus. Tem pessoas que precisam conhecer a Deus, tem pessoas que precisam de ajuda, há coisas a fazer no reino de Deus, portanto, se coloque diante de Deus, a uma distância de Deus suficiente que Ele possa colocar as mãos em cima de você e diga, Senhor, eis-me aqui, eu me apresento a Ti, eu me ofereço a Ti, eu me oferto a Ti com tudo que sou, eu quero viver para a Tua glória, quero que minha vida seja toda consumida para a Tua glória, deixando para trás as coisas das quais agora eu me envergonho. E por último, queridos, hoje à noite, coloco a morte e a vida diante de vocês. Escolham. Morte, se vocês quiserem continuar no caminho do pecado, no caminho da desobediência, da incredulidade e da teimosia. O salário é certo. Vida, se arrependidos, crentes em Cristo, oferecem-se a Deus, dele recebendo gratuitamente o dom da vida eterna. As cicatrizes do pecado podem se manifestar de muitas formas. Elas podem ser emocionais, espirituais e até físicas, e muitas vezes escondem histórias de dor, arrependimento e perda. Em Gálatas 6:7, Paulo nos adverte: não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isto é uma verdade inegável. As ações têm consequências. Podemos ser perdoados, mas isso não significa que sejamos isentos de arcar com os efeitos de nossas escolhas. A traição, o ódio, a avareza e a imoralidade não apenas desagradam a Deus, elas também deixam marcas que podem afetar nosso caráter e relacionamentos. Um exemplo notável na Escritura é a história de Davi, que ao ceder à tentação e cometer adultério, não apenas pecou contra Deus, mas também marcou sua vida e a de sua família para sempre. Em 2 Samuel 12, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. O que Davi havia feito teve repercussões dolorosas, resultando em tragédias familiares e conflitos que o acompanharam pelo restante de sua vida. O perdão de Deus foi dado, mas as cicatrizes permaneceram. Este relato nos ensina que, embora Deus seja um Deus de misericórdia e perdão, a realidade do pecado é que ele traz consequências que podemos carregar por muitos anos. Outro aspecto importante a considerar é como as cicatrizes do pecado podem nos levar à desesperança. Quando olhamos para as marcas que deixamos em nossos corações ou na vida de outros, podemos nos sentir oprimidos pelo remorso e pela culpa. É fácil cair na armadilha de acreditar que nunca seremos dignos do amor de Deus ou que nossas cicatrizes nos incapacitarão
de viver de maneira plena. No entanto, em Isaías 1:18, Deus nos convida a um renovo. Vinde e, então, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Este versículo nos assegura que não importa quão profundas sejam nossas cicatrizes, o perdão de Deus é poderosamente transformador. Então, como podemos lidar com essas cicatrizes? Primeiro, é vital que trabalhemos no arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir-se mal por nossas ações, mas tomar a decisão consciente de mudar de direção e retornar ao coração de Deus. Em Atos 3:19, lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esse arrependimento é um passo necessário para experimentar a plena restauração.